Alguns poemas de Genet. Infância interrogando a vida. Nos muros cinzentos, memórias cinzentas e a imagem fria de um céu de inverno. Ali, os olhos da criança, feitos em pedaços, dissolvem-se em lágrimas como sobre um túmulo. Eu te interrogo, céu sereno e puro. Por que nos dói os passos, a terra tão dura? Eles gelaram meu coração e quebraram minhas bonecas, esses fantasmas, demônios que assombram minha noite. Ouves na rua o grito das sirenes? E o do meu sangue a me correr nas veias? Primavera de sonhos de quimera, atordoados pela infância efêmera. Infância acuada pelo amanhã, que não sabe onde a conduz seu caminho ao se erguer o pano da vida, sem mais pudor nem poesia. Sobre a guerra. Colado o ouvido ao coração da terra, ouço as armas de um mundo enraivecido, povos que se preparam para a guerra. Vão eles atirar na criança e na mãe? Oh, diga-me, pois sim, a vida é apenas cinzas. E aos 12 anos, escreveu nas paredes do seu quarto. O homem é para o homem um inimigo, e seu fuzil é o seu único amigo. É necessário, então, que atiremos nos outros, antes que os outros venham a atirar em nós. Capítulo 2. Acorrentada à droga. Aos 18 anos, foge para Londres por alguns meses. Ao voltar, sua mãe lhe oferece uma Bíblia. Que me irá trazer esse livro desconhecido? Pensa ela. Sou católica e não duvido da existência de Deus. Embora ela esteja pronta a fazer o lance do existencialismo, em que é primordial a experiência, ela aspira também a um caminho mais amplo, que conduz para além do nada, ao mundo encoberto do sobrenatural. Lá é que Deus deve esconder-se, medita ela, já que ninguém pode dizer como ele é. O pensamento sobre Deus vai tornar-se insistente em seu coração. Saber quem ele é e por que se esconde do mundo. A mensagem da Bíblia lhe parece bastante complicada, mas começa a leitura. Logo ela percebe que esta sede do místico não é uma simples crise de adolescência, como afirmam alguns, mas uma real necessidade de Deus, que ela não pode deixar de lado. Se Deus existe, pensa ela, então tudo muda. Tudo poderia mudar neste mundo podre. O pensamento hippie de que se deve achar um estilo de vida mais autêntico, mais pacífico e antimaterialista, logo lhe apanha pelos pés. Segue com interesse as manifestações organizadas nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã, bem como tudo o que acontece em São Francisco com os hippies floridos. Tem interesse pela imprensa subterrânea e por Timothy Leary, psicólogo e professor americano que, influenciando muitos jovens, os levou a usarem drogas. Foi chamado de o apóstolo do LSD com suas experiências psicodélicas. Tem interesse por Bob Dylan, Joan Baez, que atravessam o Atlântico e conquistam o coração dos jovens. A sociedade inteira, marginal ou não, tão empobrecida está espiritualmente, que os jovens não acham outro lenitivo, senão veneno. Fala-se em droga e prova-se droga. Prepara-se um cigarro de maconha e tudo parece mais belo. É um mergulho em novos sonhos, dizem eles. Vocês descobrirão um mundo desconhecido. Será o sobrenatural? Será a evolução da mente e do psíquico por meio dos entorpecentes? E sem perceberem, os jovens ficam presos a um sistema que, embora marginal, não deixa de ser um sistema. A maconha é inofensiva, era o argumento dela ante os moralistas. E, no entanto, é a maconha que a leva para bem longe, nesse círculo infernal que a droga entreabriu.
mas eles não tinham a consciência disso. Mas não era ela que tinha escrito nas paredes de seu quarto, agora cobertas de figuras e cartazes psicodélicos: é preciso ter o hábito de não ter hábitos? E ela vai levar mais de 3 anos para perceber que está presa à droga. Quanto tempo desperdiçado! E tudo isso em nome de uma busca mística. Não traz Michel Lancelot em seu livro Ver a Deus face a face a palavra de jovens que dizem ter tido experiências transcendentais sobre o efeito do LSD e até imaginaram ver a Deus? Era antes, certamente, sem que o soubessem, nem ela sabia. Um encontro com Satanás. Quando se pensa que sob a influência da droga alguns se atiram pela janela e outros ficam loucos por toda a vida, só se pode atribuir esse poder destruidor a Satanás. Porém, pobres vítimas desse mestre tirano, os jovens não têm consciência do perigo que correm e do perigo a que levam os outros. Jeanette se lembra de um dia que, depois de terem usado maconha, muita maconha, uma amiga e ela rodavam pela cidade. O carro à frente delas parecia muito distante. De repente, uma batida. Ele estava apenas a alguns centímetros do carro delas. Uma outra tarde. Será que não limpei bem a seringa? Pensou ela. Deu a primeira picada. Vê tudo girar. Cai no chão. Espera passar esse primeiro efeito, mas não consegue se equilibrar e ficar de pé. Muitas horas se passam até que ela volte ao estado normal. Assim, pouco a pouco, sem o perceber, está completamente viciada. A droga não é mais um passatempo, mas tomou conta de toda a sua vida. Usa drogas até no serviço. E logo chega um momento em que ela não quer mais nada com a sociedade. Seu estado é tal que ela não consegue nem mais trabalhar direito. Não faz mal, pensa ela. Posso passar sem dinheiro. A droga não há de me faltar. Tenho umas economias para viver alguns meses, uma vida ociosa e livre, sem programas, nem horários. Não ligo mais para essa sociedade de consumo. Livre! Ilusão enganosa. Não aceite a vida que lhe propõem os homens, dizia André Gide. E para a infelicidade daqueles jovens, eles o seguiram ao pé da letra. E passa-se um ano cheio de imprevistos, em que, à medida que o dinheiro falta, a vida parece mais inebriante. Vende suas roupas, seus discos e depois seus livros, para tentar se manter. São vários jovens vivendo juntos a mesma vida. Reúnem todas as drogas que têm, e durante horas inteiras deixam este mundo pelos paraísos artificiais, mentirosos e psicodélicos. Sim, são artificiais esses paraísos que dependem de comprimidos, do pó, das seringas, paraísos bem miseráveis e terrenos, como destroços contra a correnteza, submergidos pelas ondas altas demais para eles. Os jovens começam a conhecer dias de tempestade, problemas criados pela falta de droga, as viagens mal sucedidas, o medo de serem apanhados com a droga. Como estão longe as flores dos hippies de São Francisco. Já as jogaram no mar do desespero. O ano 1968. Ano bastante movimentado. Desencadeia-se a rebelião jovem. É a rejeição do ano 2000 que se aproxima depressa com a super-sociedade de superconsumo. Mocidade em revolta. Uma vez posto fogo à pólvora, a violência e a licenciosidade se espalham velozmente. Os slogans são aniquilamento, sexo livre,
liberdade dos lares opressores, contra a exploração, a favor da revolução? A marcha dos hippies diante da Casa Branca mudou alguma coisa na Guerra do Vietnã? Violência e tragédia. Martin Luther King e Bob Kennedy desaparecem brutalmente. Ano em que os valores são novamente questionados. A droga prossegue em seus estragos. O pozinho branco, a heroína, é muito apreciado, barato e é encontrado com facilidade. Janet não quer lembrar dos detalhes sobre esse veneno, mas apenas sabe que ele escraviza rapidamente e totalmente. Uma primeira picada, uma segunda. Ainda há forças para se recusar à terceira? É a hora de dizer não, ou será tarde demais? Ela deixa Nice por Paris. Na capital, não conhece ninguém que lhe venda droga. Aliás, não tem mais vontade de se drogar. Começa a admitir seu fracasso. Será que a droga é mesmo a melhor solução para se ter um admirável mundo novo, Sr. Aldous Huxley? Ela já não sabe bem em qual destes dois mundos se situar, ambos indispensáveis, e que não querem deixá-la: a droga e a sociedade.